Olá, bem-vinda ao nosso podcast de coordenação multiprofissional em saúde no campus de Manaus Centro. Eu sou a Joelma, sou assistente social, sou mestre em educação profissional tecnológica e também coordenadora da equipe multiprofissional aqui, que é composta, por psicólogos, assistentes sociais, médicos e demais profissionais da área de saúde. E hoje estamos aqui para conversar a respeito de um tema muito relevante, que é a questão da violência contra as mulheres no trabalho. E vamos conversar com a Marília Freire, psicóloga, bacharel em Direito. Ela é mestranda, PPG? Psi, da UFAM. É um prazer ter aqui conosco, para conversarmos sobre esse tema e muito obrigada por ter aceito, Marília, conversar a respeito deste realmente relevante... Desculpa, por favor, continua. Tema, Você poderia falar um pouquinho, Marília, da tua atuação? Posso, claro. Primeiro, agradecer o convite, Joelma, de vocês. Sempre um prazer poder falar das temáticas que são importantes para nós mulheres, Acho que a gente não perde nunca as oportunidades de estar falando, de estar disseminando as informações, de estar conversando abertamente sobre... de forma que as pessoas consigam acessar as informações de qualidade também, Acho que o podcast é esse instrumento importante de acesso à informação dos tempos atuais, Eu sou psicóloga, formada pela UFAM, mas acho que para contribuição nesse podcast de hoje, eu vou trazer um pouco da minha trajetória de ativismo mesmo, Eu já sou ativista pelos direitos das mulheres há 20 anos. Então, em 2005, eu coordeno a primeira turma de promotoras legais populares, que é uma turma que a gente deu um curso de 6 meses de noções básicas de direitos para mulheres líderes comunitárias. E aí, de lá para cá, a gente vem numa atuação de vários lugares, do movimento social mesmo. Hoje em dia, eu estou presidenta do coletivo feminista Humaniza, que atua no enfrentamento à violência obstétrica, no Amazonas e em outros estados também. E como Humaniza, estou ocupando o Conselho Municipal de Direitos da Mulher e Conselho Estadual dos Direitos da Mulher também, coordenando o Fórum Permanente das Mulheres de Manaus e Fórum LGBT também, vários outros espaços. Pois é, Marília. Esse tema ele surgiu a partir de uma preocupação, com esse aumento da violência contra as mulheres, principalmente as mulheres em vulnerabilidade, as mulheres trans, as negras também. Então, é importante a nossa conversa a respeito daqui. E aí, começar, nós fazemos algumas perguntas, se você me permitir. Claro, vamos. Então, anos atrás, percebemos que o sistema de proteção, ele não era tão assim atuante. Eu falo isso porque experiências que aconteceram, questão familiar, em relação à violência. E é isso, eu percebo que hoje em dia houve umas mudanças. Houve a mudança da questão dos direitos. Você poderia traçar como é aquela, no passado, a questão da violência, e hoje como que está nessa questão do direito, da proteção em relação às mulheres? A gente tem um histórico não muito de se orgulhar, de legislações no Brasil, assim. Primeiras legislações que vão tratar, a gente não tinha direito nem de se divorciar. Então, isso. A lei do divórcio é uma lei já depois da Constituição, então antes isso era uma questão bem complexa, A gente até às vezes olha para as nossas famílias e pensa, nossa, mas antigamente os casamentos duravam para sempre. Mas não tinha outra alternativa, porque a gente não podia se divorciar realmente. Não tinha que ir com o casamento até o final da vida. Mas isso vai mudando, por conta mesmo dos movimentos feministas, da atuação dos movimentos feministas. Então a gente vai tendo conquistas de direito ao voto, vai tendo direito de trabalhar fora de casa, vai conquistando algumas pequenas coisas. Até faço alguns parênteses, porque algumas dessas conquistas, elas sofrem questões da interseccionalidade mesmo. Então, nós lutamos muito para trabalhar fora de casa. Essa é uma luta das mulheres que não são as mulheres negras, que sempre trabalharam fora de casa para sustentar suas famílias, Então, tem implicações históricas nessas movimentações também,
E aí já bem mais recente, aqui 2008, a gente tem, né, a Lei Maria da Penha, cumprindo uma obrigação do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? O Brasil foi condenado na Corte a ter uma legislação específica de proteção das mulheres. E aí, daí é que vem essa Lei Maria da Penha, mesmo que já vem sendo aprimorada, atualizada. No começo ela não contemplava, por exemplo, as mulheres trans, e aí ela vem se atualizando nessa direção mesmo. Hoje a gente tem uma lei bem mais aperfeiçoada do que quando começou. Sim, parece que os direitos eles estão, né, realmente sendo garantidos, mas está havendo assim, parece que houve uma mudança. Parece que hoje em dia está havendo mais violência, né, a respeito dessa. Parece que só mudou de cara, só mudou de face, né? E aí, o que você poderia falar sobre isso, dessa mudança? Na verdade já existia, mas parece que hoje o feminicídio, né, está bem mais... Acho que tem algumas coisas aí, uma questão que é técnica, né, porque até, acho que 2015, acho que é de 2015 a alteração da lei do Código que vai criar o tipo do feminicídio, né. Antes disso não existia. Então, quando você tem um tipo penal novo, ou seja, um crime novo, antes disso você não tem dados. Então, você sai de 0 feminicídio para 100 feminicídio. Então, existe um incremento natural do dado que é novo, né, que aquilo que vai ser classificado como feminicídio, mas também existem todos aqueles fatos anteriores que facilmente seriam classificáveis como feminicídio, mas que não vão entrar como estatística. Então, no primeiro momento, a gente tem essa impressão que de uma hora para outra aumentou a quantidade de feminicídios. Mas já estamos aí com 10 anos de alteração legislativa, então a gente não está mais nessa fase em que há um aumento exponencial por conta do incremento legislativo. A gente está falando hoje mesmo de outras situações que vão reverberar nesse aumento do dado. Por exemplo, na pandemia a gente tem um aumento na violência contra a mulher, e em razão da maior convivência doméstica entre os casais, entre homens e mulheres, né? Então, a gente tem um aumento da violência em razão desse fator. E dentro do período do último governo federal, a gente também tem um aumento de feminicídios ligado à flexibilização do acesso às armas de fogo. Então, existem vários fatores aí que vão acontecendo e que vão refletindo mesmo nesse incremento do dado, né? Nesse aumento do dado. Fora isso, eu acho que as mulheres estão cada vez tolerando menos as violências e essa é uma postura que muitas vezes tem como resposta uma resposta letal mesmo, que acaba com a sua vida. E como é que você vê isso, essa manifestação aí no ambiente do trabalho? No ambiente do trabalho, a gente tem um processo de modificação legislativa, né? Então, a própria questão do assédio moral e do assédio sexual, eles não estão desde sempre abrigados pelo Código Penal, né? Até a própria assédio moral, ele está numa legislação específica, o assédio sexual em outro, no Código mesmo. E a gente vê que isso que acontece domesticamente, dessa diminuição da tolerância das mulheres às violências, também vai ser refletido no trabalho. Então, aquilo que antes a gente levava na brincadeira, talvez nossas mães encarassem como uma questão natural, não, eu deixasse por menos, hoje a gente vê bem menos. Então, isso é um contexto coletivo mesmo, a gente começa a ter menos tolerância àquilo que antigamente era alocado como brincadeira, mas que é tudo violência. Pois é, e vemos que dentro da etnia, dentro da diversidade de gênero, né, sempre isso está ocorrendo, né? O que você vê sobre essa questão? O que nós podemos estar, né, fazendo uma análise? Várias, né? Acho que a questão étnico-racial primeiro, né? A gente sabe como isso impacta o ingresso primeiro, o acesso de mulheres negras e de mulheres indígenas no mercado de trabalho, né? A gente sabe que tem uma resistência dos mercados, das empresas, das fábricas e também do próprio comércio em admitir pessoas negras e pessoas indígenas, mas a gente tem também hoje um contramovimento, então empresas com cotas específicas, vagas específicas para pessoas negras. Recentemente um podcast, inclusive, abriu vagas específicas para mulheres, por exemplo, transexuais, foi duramente criticada, que é isso, assim, né? Essa dinâmica de que
essas pessoas deviam estar concorrendo igual a todas as outras, mas essa é uma visão que não atende uma perspectiva de equidade, né? Porque igualdade é todo mundo saiu da mesma linha de partida, então todo mundo chega igual na linha de chegada. E isso não é verdade quando a gente está falando de mulheridades, né? E mulheres negras, indígenas vão fazer essa trajetória. Primeiro, não saem do mesmo ponto de partida. A gente tem questões históricas mesmo das mulheres negras que foram escravizadas e tudo. E não tem como elas chegarem juntas nessa linha de chegada. Por isso que essas políticas de equidade são importantes também para acesso e permanência no trabalho. Como é que a mulher consegue, né, verificar esses sinais que ela está sofrendo esse tipo de violência dentro do âmbito do trabalho? Como é que ela consegue detectar que isso está acontecendo? Olha, tem algumas coisas que são interessantes. O Ministério Público do Trabalho tem uma cartilha bem interessante sobre assédio moral e assédio sexual, que são os assédios mais frequentes, digamos assim, dentro do ambiente do trabalho. E aí a gente precisa dizer que o assédio, ele não é uma coisa que é só vertical, né, de chefe para subordinado. Ele também vai acontecer de subordinado para chefe e ele também vai acontecer de forma horizontal, entre colegas que estão no mesmo patamar organizacional, digamos assim. Entendo. Né? E aí a gente tem essa cartilha que é bem interessante, mas eu acho que uma coisa que eu particularmente uso como termômetro são duas. Eu me pergunto se essa brincadeira que o colega fez me deixa desconfortável, porque eu acho que esse é o limite da brincadeira. Se me deixa desconfortável, a gente não está falando mais de brincadeira. Sim. E para identificar se isso é uma questão também de gênero, por exemplo, eu me pergunto se o colega faria a mesma brincadeira com um colega homem. Em regra, não. Então, a gente está falando mesmo de uma situação que envolve questão de gênero dentro do trabalho. Como prevenir? Como que a gente pode estar prevenindo esse tipo de situação? Olha, eu vejo com bons olhos, como ativista mesmo, esforços institucionais e organizacionais de empresas, rede hoteleira, fábricas, que convocam a sociedade civil para fazer formação para os seus servidores mesmo. Recentemente eu participei de uma formação de uma rede hoteleira aqui do Distrito Industrial sobre LGBTfobia. Então estavam vários ativistas, pessoas que são da comunidade LGBT, dando formação para os profissionais que estão no atendimento ao público ali, que estão na rede hoteleira. Então, e vi também o aeroporto fazer isso recentemente, nesse mesmo movimento. Chama a sociedade civil para falar das suas experiências, para trocar com os próprios funcionários, trazer situações, porque eu acho que eu, particularmente, acredito na educação mesmo. Acho que o caminho punitivo, ele ensina muito pouco. Então, eu acredito que a forma de prevenir é educando. Certo. E a forma de você perceber também é estando atenta a essas movimentações que nos causam estranheza e desconforto. Entendo. Nós estamos no âmbito, tu sabe, que do serviço público, né? E empresa, como você colocou, é por meio da educação, fazer a empresa fazer, né, campanhas, fazer um treinamento. E como é que a gente pode estar prevenindo dentro do serviço público em relação às mulheres? Acho que é igual. Faz campanha interna, faz campanha. Tem uma legislação bem recente mandando instituir comissões, né, de combate e enfrentamento ao assédio no ambiente de trabalho do governo federal. Então que as autarquias, as fundações todas podem aderir a esse programa também, instituir essas comissões para que, em caso dessas situações ocorrerem, as mulheres tenham um espaço seguro, de confiança a quem possa falar, né, para quem possa denunciar. E eu acho que isso cabe ao gestor público mesmo, ter uma visão de gestão que traga segurança para os seus servidores e funcionários, independente da gente estar no serviço público ou privado. Eu acho que, às vezes, precisamos ter mais iniciativas mesmo na direção de prevenir esse tipo de prática. Certo. E como provar que está sendo, né, sofrendo esse tipo de violência? Como provar? Essa é uma questão super delicada, porque, em regra, são situações que acontecem quando ninguém mais está vendo. Né? Sim. Então é difícil de fazer comprovação, né? Mas a gente tem aí alguns indicativos de que assédios, por exemplo, eles às vezes ou vão começar ou vão ser continuados no ambiente virtual. Então, às vezes tem uma mensagem, tem uma coisa que
ficou ali registrada. E aí existem mecanismos que você consegue usar para fazer desse conteúdo do seu telefone, da sua mensagem, do seu WhatsApp, virar uma prova judicial de fato, né? Sim. Outra coisa é você realmente não ficar sozinha na situação. Compartilhar com uma colega que talvez vai ficar mais atenta, vai ali estar numa baia, mas vai escutar a conversa que está acontecendo do outro lado da divisória. Perceber os sinais, então, que pode depois servir como uma testemunha sua no processo também importante. E às vezes entender essa rotina do que está acontecendo, gravar às vezes o ambiente. Existem algumas formas que vão servir para o judiciário apreciar como prova dessas circunstâncias de violência e de assédio. E quem que elas poderiam estar procurando? Como você, assim, quando elas estão sofrendo um assédio, um tipo de violência, quem elas poderiam estar procurando dentro do ambiente de trabalho? Dentro do próprio ambiente de trabalho, eu acho isso. Assim, nem toda instituição tem esse lugar. Né? Mas nos espaços que são governamentais, a gente tem como recorrer às ouvidorias. Certo. Então, às vezes não tem uma ouvidoria interna, mas a gente tem uma ouvidoria geral que está lá no site do gov.com, você faz a reclamação da ouvidoria e isso vai chegar de volta para o teu empregador, para o teu gestor, de algum modo, para que seja apurado, para que seja ouvido. Então, esse é um dos caminhos, né? Mas eu, particularmente, gosto de fazer um caminho também de fortalecimento interno, para essa mulher não se sentir sozinha, não se sentir acuada, porque isso vai reverberar na sua frequência no trabalho, ela pode entrar em outros processos de adoecimento psíquico mesmo, e outras situações que vão reverberar até na sua produtividade dentro do trabalho, né? Então, tentar entrar numa rede, conversar com colegas de trabalho, encontrar eco, né, da sua dor, do seu desconforto dentro do trabalho, pode ajudar nesse fortalecimento para você tomar uma decisão de levar uma denúncia à frente mesmo. Então, Marília, por favor, deixa uma mensagem, né, para as mulheres que elas vivenciam situações assim, né, como nós iniciamos a nossa conversa, sobre a questão da violência. O que você deixa aqui para a gente? Eu acho que deixo aqui a sociedade civil também à disposição, porque às vezes a pessoa não consegue ter forças dentro da instituição e precisa de um apoio mesmo, até jurídico, psicossocial, fora, para conseguir enfrentar, né? O que eu deixo acho que conselho fosse bom a gente não dava, vendia, mas o que eu deixo de recado é que nós possamos estar atentas também umas às outras. Porque às vezes a coleguinha do nosso lado está passando por uma LGBTfobia, por um racismo, por um machismo, por uma misoginia, por um assédio, e a gente fecha os ouvidos, tampa os olhos, finge que não viu, que não foi com a gente. E, na verdade, temos todos compromisso público, social, enquanto sociedade, de impedir que essas coisas continuem acontecendo, né? A gente passou recentemente por uma situação de um aluno, né, aqui na cidade de Manaus, que foi assassinado, e que os próprios colegas relatam isso, que todo mundo via realmente acontecendo. E não consigo culpabilizar ninguém, a não ser das pessoas que realmente foram violentas com ele, mas o que nós também, enquanto sociedade, podemos fazer para ajudar alguém que está numa situação de violência. Certo. Muito obrigada, Marília, por esse espaço, esse momento. Foi muito gratificante essa conversa com você. Espero em outros momentos a gente possa estar conversando a respeito desse tema que é tão relevante para nós e para a sociedade. Sim, eu agradeço o convite e fico também à disposição para outros temas que vocês queiram conversar. Obrigada.